Vamos fazer uma entrevista, né, com a Fofíssima. Então, eu vou pedir para você falar seu nome, né, nome, idade e de onde você é, para a gente começar. Meu nome é Tainara Camília, tenho 18 anos, eu sou da Zona Norte de São Paulo. Ah, muito bem. Então tá. E aí, vai ser mais um bate-papo, né? Mas eu queria saber o seguinte, como você me conheceu? Bom, na verdade, foi um presente que caiu do céu, literalmente. Que bom. A minha mãe, né, ficava angustiada por conta de eu não saber a profissão que eu queria exercer. E ela acabou comentando com a melhor amiga dela que conhecia o seu trabalho e acabou passando para ela. E foi um presentinho, literalmente, que caiu do céu na hora certa. Querendo ou não, eu já estava terminando meu ensino médio e eu ainda estava completamente sem norte de profissão. Não fazia a mínima ideia real. E era uma angústia que eu tinha e que minha família estava vendo e que começou até a me fazer mal isso. Então a minha mãe já estava indo atrás, já estava falando com as outras pessoas. Então foi para poder me ajudar mesmo, porque começou a me afetar muito. E o que você sentia, assim? Te afetava em quê? Como você ficava? Era aquela angústia, né? Tipo, será que eu vou ter que fazer alguma faculdade que eu não vou gostar de estar fazendo, mas eu vou estar empurrando com a barriga? E aí ficava isso na minha cabeça. Ficava, mas qual curso deve ser menos pior de todos, já que eu não fazia nenhum. E assim foi indo. E essa coisa de você achar que podia acabar tendo uma profissão que você não gostasse de fazer, isso tinha alguma base, em alguma realidade que você observava? Na verdade, muitas, porque tenho muitos exemplos na minha vida, pessoas da minha família que acabaram exercendo profissões que não gostam e foram se encontrar agora com quase 25, 30 anos, né? E aí nisso eu ficava, nossa, será que eu também vou ter que passar por isso, de ter que fazer alguma coisa que eu realmente não gosto, pra esperar ainda, pra depois saber com o que eu vou querer trabalhar de verdade. Entendi. E essa ideia de, nossa, né, essa ideia de só conseguir identificar o que gosta de fazer depois de 25 anos, 30 anos, o que isso trazia para você? O que você sentia? Eu ficava me sentindo como se eu tivesse que esperar também esse tempo, né? Porque eu não tinha nem ideia do curso, né? Que foi a coisa que mais me ajudou. Então eu ficava, nossa, será que eu vou ter que esperar todo esse tempo para poder realmente conhecer o que eu gosto e o que eu quero fazer? Muito bem. É isso que passava na minha cabeça esse tempo todo. E com isso, na verdade, assim, então o que mais te afligia em relação à escolha profissional, se você pudesse resumir, o que mais te afligia? Eu acho que era ter que imaginar uns 5 anos de eu trabalhando com alguma coisa que eu não gostava, que não me daria satisfação de estar exercendo. Ok, muito bem. Então, eu estou entendendo que antes, né, de fazer o curso, você sentia muita angústia, é isso? Tinha mais alguma coisa que você sentia? Além da angústia, eu me sentia bastante perdida. Porque eu sabia que mesmo, né, uma das minhas maiores angústias também era que eu não era muito boa na escola. E eu ficava, nossa, já que eu não sou boa em quase nenhuma das matérias, com que profissão que eu vou trabalhar? E isso ficava martelando na minha cabeça. Mas eu sabia também que existiam 1000 profissões que não precisariam necessariamente ser iguais à da escola, né? E eu sabia disso, só que eu não sabia nem por onde começar para ir atrás, né? Eu não tinha as informações certas, eu não tinha ali um início para poder saber de todas as profissões do mundo, assim, e saber qual que eu mais me caracterizava, né? Então eu me sentia perdida e angustiada, juro, era uma coisa assim bem ruim, né? Muito. Porque na verdade quando a pessoa ela não enxerga futuro, ela fica paralisada. Isso, e esse paralisado é uma coisa, assim, é uma paralisia que pede para você ter uma ação, mas ação para onde? Porque para onde eu vou? Então não sabe para onde ir e também sabe que não pode ficar paralisado, porque tem uma cobrança, né? Então são sentimentos conflituosos que começam a provocar problemas emocionais mesmo, né? Não tem como. E aí, como você passou a se sentir durante a realização do curso? A palavra que mais fica na minha cabeça é confiante. Depois do curso, eu notei que independente do que eu quisesse, eu seria capaz de fazer.
Juro, confiança foi primordial na minha vida depois disso, e uma coisa que eu amei aprender a ter isso na minha vida, no meu dia a dia. Olha que bacana, né? Eu tenho lá embaixo uma outra pergunta, porque a gente está seguindo um roteiro, né? Eu estou seguindo um roteiro para a gente não ficar com uma conversa totalmente desestruturada, né? Mas você falou que você passou a sentir confiança. Você sabe me dizer de onde, de que momento do curso, quais foram as palavras? Foi o que te ajudou a se sentir assim? Foi o módulo onde eu aprendia sobre eu mesma, né? Quando eu comecei a me conhecer no módulo, que você até falou que as pessoas adoravam aquela parte, porque falavam, nossa, eu sou assim mesmo, e eu nunca nem me dei conta de que eu era assim. E sem dúvidas, antes, né, eu não sabia que eu precisava me conhecer para poder saber qual profissão eu queria exercer. E aí nisso eu ficava tipo, meu Deus, eu vou ter que aprender sobre a minha pessoa, que eu já deveria saber, né? Só que aí no curso eu comecei a ver que eu não tinha nem ideia de como eu era, do que eu gostaria de ter no meu, né, na minha escolha profissional, coisas que eu também não gostaria de aturar. Então, a parte em que eu comecei a me conhecer foi o primordial, assim, para mim. Que bacana, muito bom, né? Olha, eu fico muito feliz. E assim, o que você achou do conteúdo em geral, do curso? O que você... eu achei bem completinho, assim. Foi o que me deu o norte, que foi a parte que eu precisava me conhecer para saber qual profissão que daria certo com isso e depois pesquisar sobre a profissão e tudo mais. Tá. Então, acho que foi o conjunto, assim, de tudo, bem regradinho, assim, cada passo na hora que deveria acontecer. Isso mesmo. Na verdade, a orientação que eu dou, né, para as pessoas que estão fazendo o curso é que elas não pulem etapas, né? Porque é lógico que existe uma ansiedade, uma angústia, uma vontade de acabar logo com a dúvida. Mas o curso, ele tem todo um processo, né? Cada módulo, ele foi construído para fazer com que a pessoa... É como se a pessoa fosse construindo uma casinha mesmo, né? Então, primeiro, a gente tem que fazer uma fundação muito bem feita para que essa casinha, essa fundação, aguente, né, o peso das paredes. Isso, é isso mesmo, para que ela aguente o peso das paredes, do telhado. Então, é uma construção. Na verdade, a escolha profissional é bem isso, é uma construção. E tem alguns elementos que a gente realmente precisa ter. Que é o quê? O primeiro é o autoconhecimento com foco profissional, porque não é alguma coisa que vai levar anos para você descobrir, né, em termos de autoconhecimento. Existe um corta-caminho que a gente faz através do quê? Daqueles testes que você fez, que você vai descobrindo, né, muito de você, porque o que se tem aí no mercado, o que se tem normalmente, são muitas informações externas, né? E essas informações, elas são só 20% do que a pessoa precisa saber para escolher a profissão. Os 80% estão dentro da pessoa, que é o que você está falando. A hora que você começou a descobrir... Eu não tinha ideia disso. A hora que você começou a descobrir isso, nossa, o enigma começou a ser desvendado, né? Hoje aí foi de uma vez só, foi literalmente isso. Nossa, muito legal. Eu fico muito feliz com isso, porque quando eu criei o curso era para isso mesmo, era para chegar em lugares que presencialmente eu não consigo chegar, né? E eu vejo que tem tanta gente que precisa, né? Ah, que legal, nossa, muito bem. Muito bem. E assim, eu queria saber o que você achou do valor de investimento do curso versus o benefício que esse curso trouxe para você. Bom, só de ter tirado todo aquele sentimento ruim que estava dentro de mim, já valeu a pena. Graças a Deus eu tive a ajuda dos meus pais para conseguir bancar, né? E eles sabiam como eu estava me fazendo mal, então foi um investimento que teve o benefício da minha confiança, da minha alegria, de poder reconquistar tudo isso que eu estava toda borocochô, toda malzinha. E só de eu conseguir de volta ter a minha confiança... De volta não, né? Poder ter começado a ter a confiança em mim mesma, saber o que eu quero da minha vida e, enfim, voltar com a alegria, que era o que me faltava por conta de tanta angústia que eu sentia, foi o maior benefício que eu tive e que eles também tiveram. Que legal, muito bem. Bom, e assim, a quantidade de horas do curso,
a quantidade de módulos? O que você achou disso? Então, foram 33 módulos, se não me engano, né? Aí, 18 módulos e 33 horas. Isso. Eu separei, eu acho que eu fiz em metade de um mês por aí. Eu só tentei regrar para não me bitolar, né? Tipo, fazer todos os dias, querer acabar rápido, fazer na pressa, eu não queria isso. Queria fazer direitinho, ler na calma, tudo mais. Mas na hora que eu começava, eu já pegava o pico e ia. Queria já fazer tudo, mas aí eu tentei só separar para não fazer tudo de uma vez, fazer na pressa. Queria fazer com calma, ler direitinho e tudo mais. Aí dependeu mais de mim mesma. Muito bem, você levou um mês só, né? Agora, veja só, você estava sofrendo há quanto tempo com essa coisa da dificuldade de escolher e de saber que profissão seguir? Quanto tempo você estava sofrendo? Eu sempre já tinha isso na cabeça, né? Tipo, desde, sei lá, uma 7ª série, por aí, né? Que foi quando começam a perguntar, mais ou menos. Só que aí, pra ficar frenético mesmo, foi no 2º médio. Que aí todo mundo já tá falando, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Meu pai, qual profissão você vai querer exercer? Que carreira você vai querer seguir? E eu ficava, tipo, eu não sei. E aí foi do 2º, aí no 3º médio foi a parte que mais pegou. Depois das férias de julho, eu fiquei tipo, meu Deus, preciso saber o que eu vou fazer na minha vida. E agora? E aí depois que, começou a pandemia, e aí foi quando eu fiz o curso, que até me ajudou esse 1 aninho para saber o que eu queria realmente fazer também. E foi quando eu conheci o curso. Ótimo, muito bem. Então, na verdade, da 7ª série até o 3º ano, dá uns 5 anos de sofrimento. Eita, 5 anos de sofrimento. E aí você se aliviou em um mês. Exatamente. Se eu soubesse antes, teria poupado 5 anos. É mesmo, né? Nossa Senhora, que bacana. E é assim, não tem mágica, o que tem é técnica, porque às vezes as pessoas acham, nossa, né? Será que é isso mesmo? Mas realmente é porque assim, como eu separei técnicas que elas são cirúrgica mesmo, é como, por exemplo, um cirurgião, que ele sabe exatamente onde ele tem que tocar, o que ele tem que operar, o que ele tem que extrair, né, daquele paciente para que o paciente elimine aquele problema e viva feliz, né? Então, são técnicas que eu desenvolvi, que eu conheço ao longo dos anos de trabalho que eu tenho, né? E que realmente elas vão no ponto. E é por isso que acontece essa mágica realmente em um mês, né? Olha que bacana. E o legal de fazer um curso assim é porque você administra seu tempo, né? Então, sem dúvidas. Você tem muita pressa, porque, por exemplo, tem outros alunos, né? Alguns, nossa, já fizeram tudo rápido. Outros, eles estão podendo ter um tempo maior, porque nem todo mundo está no 3º ano, nem todo mundo está aí no 2º semestre do 3º ano, então são pessoas que estão tendo um tempo maior para trabalhar a questão da escolha, né? Então, eles estão administrando, cada um administra da sua maneira, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua necessidade. E eu acho que cada um ter seu tempo é o primordial, assim. Tá, e você achou legal isso, então, né? De você poder fazer da sua maneira. Muito bem. E das sessões, o que você achou das sessões online comigo? Foi perfeito, né? A gente conversava, era tipo, você me deu todo o auxílio que eu precisava, cada dúvida que eu tinha. Foi realmente uma amizade, assim, que a gente teve, que eu me senti super livre para poder falar sobre como eu me sentia e tudo mais. Na minha opinião, foi perfeito. Que bom. Então, você considera que esse apoio online, ele é importante? Essas sessões online comigo, elas são importantes? Bastante, porque como a gente tá fazendo ali só a tela do computador, fazendo cada módulo, cada passo, aí a gente marcava cada sessão e aí dava um up, né? A gente já sentia mais vontade de fazer o próximo módulo e assim ia. Entendi. Então, você acha que as sessões, elas também serviam como motivadores para fazer, né?
que bacana, bacana. Se você pudesse sugerir, por exemplo, se eu não tivesse como fazer sessão online para cada pessoa, né? Você vê alguma outra forma que pudesse acontecer para que suprisse essa necessidade ou não? Você acha que as sessões online comigo, elas são importantes? Assim, na minha opinião, são importantes. É óbvio que eu tive o auxílio também pelo WhatsApp, que a gente conversou bastante, mas eu acho que não seria a mesma coisa, de verdade. Eu acho que a sessão online foi muito importante, de verdade. Tá bom, legal. E você se lembra o que foi mais marcante para você durante a realização do curso? Ou seja, o que fez você realmente virar a chave? Quando eu comecei a conversar com pessoas na área que eu queria exercer, conversei, mandei as perguntas e eu fui lendo. E eu comecei a me imaginar já exercendo isso e falei, nossa, é isso que eu quero de fato. Entendi. Então, vê se faz sentido. O que você pegou de autoconhecimento deu base para você compreender muito você. Aí depois teve os exercícios de coleta de informação das profissões. Além da coleta de informação, teve a sugestão de você conversar com pessoas da área, mas você já tinha uma série de informações a seu respeito e a respeito das profissões. E aí, quando você começou a conversar com as pessoas, você já começou a se imaginar fazendo aquilo. Fora a sugestão também que no curso tem de você pesquisar entrevistas e tudo mais. Isso. Então, o que fez você virar a chave foi um conjunto que teve de autoconhecimento, de pesquisa sobre as profissões e depois de você começar a se imaginar exercendo. Sim, isso mesmo. Sem dúvidas foi o complô do autoconhecimento sobre a minha própria pessoa, poder conversar com as pessoas na área, saber tanto os lados bons quanto os ruins, enfim, tudo. Como você imagina que você estaria hoje se você não tivesse feito o curso comigo? Provavelmente fazendo inscrição para a faculdade de administração, que é o que todo mundo acaba recorrendo quando não sabe o curso que vai fazer. E eu acho que eu estaria evitando muito pensar em como seria estar fazendo a faculdade. Tipo, eu deixaria para a Tainara do futuro lidar com isso, porque eu saberia que eu não ia estar muito feliz. Então, eu estaria evitando pensar nisso tudo, coisa que está muito diferente agora. Na verdade, assim, quando você olha para trás e vê aquela Tainara, né? De antes do curso, e quando você se vê agora, que diferença tem essas duas pessoas? De novo, vou ter que falar da confiança, porque sem dúvidas foi o que mais me marcou. Eu era muito reprimidinha, era super descrente, ficava, nossa, eu nunca vou conseguir exercer tal profissão, independente da profissão, né? Eu via uma profissão e ficava, nossa, eu não consigo me imaginar fazendo aquilo. E aí, hoje em dia, eu olho e eu fico, tipo, qualquer profissão que eu sentir interesse de fazer, eu sei que eu vou conseguir exercer e vou dar o melhor de mim para ser a melhor profissional na área. Então, a confiança foi a coisa que mais mudou, de fato. Entendi. Então, na verdade, quando você fala da confiança, é uma autoconfiança, né? É como se você antes não conseguisse saber que você tem qualidades, que você tem talento, né? Que você tem coisas que você jamais imaginava que aquilo poderia ser uma coisa positiva, né? Sim. E você acabou descobrindo isso de dentro de você. E quando a gente descobre, porque assim, todas as pessoas têm uma tendência, né? A maioria tem uma tendência de se sentir um patinho feio, né? E que nem a história do patinho feio, eu acho que assim, o que eu procurei fazer aí no curso é trazer um material para vocês que possibilitasse que vocês enxergassem que aquele patinho feio, ele não existe. O que existe, ele é um cisne maravilhoso, né? E eu vejo que, assim, todas as pessoas que estão cursando e terminando, elas sentem a mesma coisa que você está me dizendo, né? Então, nossa, isso é muito legal. Ou seja, despertar,
da autoconfiança, né? Também. Sim. Porque tem muito conteúdo lá que puxa, né? Aquelas atividades extras, aqueles exercícios, os CINES, OP, os exercícios de PNL também, né? E você fez, né? Você fez. Fiz. Eles são maravilhosos, não são? Muito. Dá uma paz, não dá? Tão grande. Muito bem. E as pessoas à sua volta, elas conseguiam perceber alguma diferença ao longo do tempo que você estava fazendo o curso? A minha mãe, né, que é praticamente a pessoa que eu mais converso. Foi nítido, assim, do meio do curso pro final, o qual eu tava certeira ali no que eu queria e nada mudava a minha cabeça. Falei, quero essa faculdade e ponto final. E também depois o como eu me senti capaz, né, de fazer qualquer outro tipo de faculdade, que eu já estava super pesquisando para quando acabar fazer outra. E fazer muito curso também, porque assim que eu me conheci, né, e eu vi o leque de oportunidades que eu tinha, agora, para quem não tinha nenhuma faculdade em mente, eu já estou pensando em 2 e 1 milhão de cursos também que eu quero fazer. Então, foi muito nítido isso, mas para minha mãe, né, que a gente sempre conversa. E a confiança também, que eu comecei a exalar a confiança de um jeito absurdo. Nossa, que bacana. Eu fico bem feliz. Porque uma das coisas que eu falo lá no curso, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né, que é estudar. E eu falo que o estudo, ele realmente é capaz de levar a gente para um próximo nível, né? Então, estudar muda a sua cabeça, muda o seu posicionamento, muda a sua visão de mundo. E outra coisa que é o seguinte, quando a gente descobre que estudar, que ler, é o que vai fazer com que a gente modifique a nossa forma de pensar e com que a gente ganhe mais recursos, né? Porque é como se a gente tivesse um tanto, né? É como se a gente tivesse um tanto de conhecimento. À medida em que a gente vai estudando, a gente vai ganhando mais, né? E conhecimento a gente já sabe que é alguma coisa que ninguém tira da gente, né? E à medida em que a gente vai fazendo isso, a gente vai mudando, a gente vai se empoderando, porque o conhecimento, ele dá poder, né? Eu até falo que quem tem informação tem poder, né? Mas não é um poder, é um empoderamento que a pessoa vai ganhando e esse sentimento de que, nossa, né, eu posso, se as pessoas podem, eu também posso. Só tem uma coisa que a pessoa precisa fazer, que é o querer, né? Eu tenho que querer. Então, eu acho que isso foi bem bacana, isso que você está falando, porque realmente o conhecimento, ele eleva a pessoa, né? E fazer uma faculdade, fazer 2 faculdades, estudar, para quem tem possibilidade de fazer mais de uma, ótimo, mas o estudar é uma constante e é uma competência muito exigida hoje em dia, né? Porque ter essa vontade de crescer e também autogerenciar o estudo, a carreira, isso é uma coisa que hoje é assim, na verdade as pessoas têm que aprender a fazer isso, porque é uma exigência do mercado, né? Então, que bacana, fico muito feliz. Agora, eu acho que eu te perguntaria o seguinte, porque você já falou para mim que o seu maior aprendizado, né? Na verdade, eu acho que o que você ganhou em termos de realização do curso foi essa autoconfiança, né? Eu acho que você falaria de autoestima também ou não? Acredito que sim. Antes como posso dizer, eu achava que, como eu não era boa na escola, né? Não era aquela aluna nota 10, era sempre a mediana, né? Eu ficava, nossa, eu nunca vou conseguir uma profissão top. E ficava sempre me auto-rebaixando. E isso, querendo ou não, mexia com tudo, né? Então, depois que eu comecei a ver os meus valores, que não era só uma nota na escola que ia dizer se eu era boa ou não. Depois que eu comecei a ter noção disso e aprender os meus talentos, os meus valores, nossa senhora, tudo melhorou. Ai, que legal. Tem um módulo específico que trabalha isso, né? Que identifica talento. E na semana, porque eu fiz a semana
da profissão que você nasceu para ser, né? Eu falo bastante dessa questão do talento, porque as pessoas acham que elas é aquilo, né? Os patinhos feios, né? Todo mundo é patinho feio. E, na verdade, não. Todos nós nascemos com talento. E muitas vezes não é só tirar notas boas em matemática, né, que define a nossa inteligência. Não. Sim. Pelo contrário, temos vários outros talentos, aliás, temos múltiplas inteligências, né? E essas múltiplas inteligências, elas não são, de uma certa forma, elas não são estimuladas. Então, quando a pessoa não é boa em matemática, nossa, né? Não é boa em matemática e ganha aquele título lá, né? Aquela palavra, né? Isso reprime a pessoa a se sentir boa em qualquer outra coisa. Ela sempre vai se ver ali como patinho feio mesmo. Sim, e nossa... mexe muito com o psicológico de uma forma que, nossa... E tem várias expressões da inteligência, né? Que é isso que muitas vezes não é considerado e a pessoa começa a se sentir menos do que todas as outras. Eu acho que isso é uma mudança, né, de paradigma também que eu faço para a pessoa perceber que, pera lá, não é só isso que define inteligência, muito pelo contrário, isso não define, isso é apenas uma modalidade. A gente tem várias outras e eu acho que esse módulo que ele fala do talento, eu acho que ele é revelador mesmo, né? Que bacana. Sim, bastante. Bom, e aí a minha pergunta é, você recomendaria esse curso para jovens que estão... Na verdade, você recomendaria para quem? Quem que pode fazer esse curso? Qualquer pessoa de qualquer idade, você pode estar se formando no ensino médio, pode estar até antes do ensino médio. Se você tiver seus 30 anos e não estiver feliz, você pode ir atrás desse curso e pagar, porque, vai valer super a pena. Acho que a alegria, tirar esse peso do ombro de saber que você vai estar feliz exercendo a profissão que se encaixa no seu perfil, não tem preço, juro por Deus. E eu acho que, nossa senhora, queria que tanta gente tivesse acesso a esse curso, porque é transformador, de verdade. Que legal. Agora eu vou pedir para você revelar o que você escolheu, mas não só o que você escolheu, mas aquele projeto, porque no final tem aquele módulo lá do projeto profissional, tem aquela coisa do futuro, né? A gente não vai ficar dando spoiler, mas eu queria que você falasse, assim, o que você escolheu, porque eu achei que você está, sim, com um projeto delineado, não só de agora, mas de longo prazo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, a profissão que eu escolhi foi estética. E, meu Deus, que alegria de falar isso. Bom, ao longo do tempo eu tive muitos problemas, né, na aparência, que acabaram me fazendo aprender um pouco sobre a estética do cabelo, do rosto. E eram coisas que eu amava fazer, só que eu nunca pensei em trabalhar nisso. Então, depois do curso, eu fui me conhecendo, comecei a notar isso, e eu fiquei, meu Deus, era tão nítido, só que eu nunca conseguia ver isso. Então, hoje, eu tenho a certeza que eu vou me inscrever na faculdade pro ano que vem, faculdade de estética, e eu vou estar felizíssima trabalhando com uma coisa que eu sempre gostei de fazer, só que eu nunca tinha conseguido notar isso antes do curso da Ângela. Então, juro, façam esse curso que não vai ter arrependimento nenhum. Hoje, acho que nada paga essa felicidade que eu tô de saber com que eu quero trabalhar, quem eu quero ser e qual profissão eu quero exercer. Que legal. Mas você descobriu uma outra coisa também, de empreendedor, não descobriu? Sim, que eu tenho um jeito muito bom para poder falar. E isso daí foi um bônus também que a Ângela me deu. Que eu gosto muito também desse mundo de mídia social, né? Porque, querendo ou não, hoje em dia, essa geração já nasce com o celular na mão. Mas, juro, é uma coisa que eu tava pensando também, de fazer um Instagram assim que eu entrar na faculdade, para poder ajudar, né? E poder usar esse meu talento para poder conversar um pouco com o pessoal e também usar essa linguagem, né, mais jovem, que acaba trazendo bem mais pessoas e é um talento realmente. Então, olha que legal, né? Você não dava muita importância para essa coisa
do seu posicionamento, de como você fala. E aí você começa a receber alguns feedbacks meus a esse respeito, né? E aí? E aí, como você se sentia? À medida em que eu comecei a falar para você que você tem uma forma de se colocar, que você fala muito bem, o que você começou a sentir aí? Então, eu sempre já escutei isso, né, da minha mãe, mas sempre quando a mãe fala, a gente não dá muito ouvido, porque mãe é mãe, né? Mas aí quando a senhora começou a me falar isso, aí eu peguei e falei, nossa, será que é mesmo isso? E aí eu comecei a ver o jeito que eu, né, adoro fazer coisa nos outros, né, de quesito de estética, ajudar com pele, com cabelo, a forma como eu mesmo, tipo, no WhatsApp, conversando num bate-papo, e eu sentia aquela vontade, sentia aquele prazer em ajudar, em contar, em explicar. E eu fiquei, não é que ela estava certa? Que legal. E isso tem a ver também com o seu tipo comportamental, né? Que o seu tipo comportamental, que foi um dos módulos, né? E uma das coisas que nós identificamos no curso, você tem esse perfil, né? Que ele é voltado para isso, para apoiar as pessoas, para ajudar as pessoas. E quando você consegue enxergar num teste que ele tem uma medida objetiva e que ele dá lá para você, tipo, não é a sua mãe que está falando, é o teste que está dizendo, e não é a sua mãe ou o seu pai que está falando, mas é uma profissional que identifica talentos, porque a minha vida inteira eu fiz isso. Nossa, a pessoa falar isso, né? Realmente tem um peso, né? Tem um peso grande, não é mesmo? Mas que legal. Então tá bom. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Bom, acredito que já falei tudo e até um pouco mais sobre o curso, né? Mas realmente queria que esse curso chegasse ao máximo de pessoas possível, porque é surreal o quão ele me ajudou e o quão ele pode ajudar ainda 1000 pessoas. Juro. É coisa de outro mundo. Eu fico até sem saber direito o que falar, porque é só fazendo o curso para poder ter esse peso, né, que sai do nosso ombro. É uma coisa surreal. Passei 5 anos, né, com essa dúvida. Em quesito de 1 mês, eu saí outra pessoa, 100% confiante e feliz. Então, mas é só passando para ter essa experiência, de verdade. Que legal. E eu fico muito feliz que você esteja assim. Você acredita que você amadureceu nessa experiência? Bastante. Eu fiz 18 esse ano, né? Mas só de eu já parar de ser tão reprimida como eu era e ter noção de que eu era capaz de fazer o que eu quisesse, meu Deus, eu ganhei o mundo para mim. E eu comecei a parar de duvidar que eu não ia conseguir, sempre me colocando para baixo. E hoje em dia eu vejo a possibilidade de tudo, né? Eu tenho o mundo inteiro na minha mão e eu sei que eu posso, se eu quiser, eu consigo. E isso foi primordial e que me abriu muitas portas. Que bom. Nossa, eu fico muito feliz. Tainara, bom, a gente vai encerrar. Eu desejo para você toda a sorte do mundo e, além da sorte, muito sucesso, porque, como eu te disse, eu realmente passei a minha vida identificando talentos, tá? E você é realmente uma pessoa talentosa. Então, além de ter dado nos testes que você fez no decorrer do curso, além de tudo que o curso possibilitou, você realmente você tem talento. Então, é explorar isso e, de fato, abrir os braços e abrir o coração e ir em frente, porque você é capaz. É aquilo. As notas da escola não definem a capacidade da pessoa, né? E a gente pode realmente abraçar o mundo se a gente quiser, tá bem? Muito obrigada, Ângela, de verdade. O seu curso mudou a minha pessoa e juro que se não fosse por ele, eu não sabia nem onde eu estaria. Então, te parabenizar, porque o seu trabalho é sensacional. E eu agradeço muito a Deus e a senhora por ter colocado tanta confiança e tanta alegria dentro do meu coração, juro. Me faltava isso. Que bom. Então tá. Então eu também agradeço muito, você é uma pessoa muito querida, muito especial, e é assim, né? Só me chama de senhora, né? Já cansei de falar. Maria. Então tá bom, não tem nada. A gente ainda se vê
Você é muito especial para mim, viu? Tenha certeza, tá bom? Obrigada. Beijo para você. Fica Fica com com Deus. Tchau. Tchau.